Então, agora estamos gravando. Boa tarde, gente. Bom dia. Boa noite. Na aula passada a gente teve a prova 1, né? Então, agora nós temos o início da segunda parte da matéria, tá? Então, das nossas 30 aulas, assim, desconsiderando a recuperação, tá? A gente fechou direitinho aqui a 15ª aula com a prova 1, tá? E na 16ª aula a gente começa com a área 2, tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, a gente vai ver ao longo da área 2 síntese lógica, tá? E para isso a gente tem duas aulas, tá? Parte 1 e parte 2. Na parte de hoje, a gente vai ver soma de produtos, produtos de soma, tá? E na aula que vem a gente vai focar principalmente em Carnot e Quine-McCluskey. Bem, depois a gente entra numa parte mais focada ao projeto da disciplina, tá? Então a gente vai ter a revisão da organização do Neander. Então essa aqui é uma aula de revisão, lá de Arte Zero. E aí a gente entra bem na reta final da disciplina, tá? Que é máquinas de estado, síntese de máquinas de estado, tá? E a gente tem uma aula, inclusive, para falar da máquina de estados do Neander. Tá? Então a gente tem 3 aulas aqui bem fortes em máquinas de estado. E aí a gente tem mais um laboratório. Reparem que aqui, inclusive, nessa quarta-feira, a gente vai ter uma aula teórica, né? Então a gente vai pular uma aula prática aqui. Aí a gente tem as duas últimas aulas para fechar, tá? Que é construção de latches e flip-flops. Tá? Então a gente já viu isso um pouco aqui no dia 14, quando a gente viu portas lógicas, né? A gente chegou a discutir um pouquinho como é que funcionam um latch SR e até o flip-flop D, né? Então aqui nessa parte de construção e latches e flip-flops, a gente vai um pouquinho além. A gente vai falar de outros tipos de flip-flop, tá? E aí aqui na aula 11, a gente tem a nossa última aula teórica, que é temporização de latches e flip-flops, tá? Então reparem que nessa segunda área a gente tem um início relativamente fácil, tá? Aqui em síntese de FSM vai ficar um pouquinho difícil, matéria, isso aqui é um pouquinho complicado, não é muito, mas é a parte mais complicada que tem. E a temporização, honestamente, não é muito difícil, tá? Ela é relativamente simples, tá? Ela só pode ser um pouco confusa. Mas então tem 2 aulas um pouco mais difíceis nessa segunda área, e aí depois a gente tem revisão e prova, tá? E aí reparem que a palavra Neander aparece bastante aqui, né? Organização Neander, FSM Neander e que mais? Eu acho que era isso, né? E aí a apresentação do projeto, tá? Aqui também a gente tem controle Neander, né? Que é a parte prática, tá? Então essa segunda área aqui, a gente começa a ir mais para o lado de alto nível. Ah, sim. Comentário sobre a qualidade da aula. Tá? É que eu estava compartilhando a minha câmera, tá? Agora eu estou compartilhando estou fazendo uma apresentação mesmo, tá? Então, se você olhar a apresentação ali a qualidade vai estar boa. Para a gravação não faz diferença, tá? Mas para vocês aqui faz bastante diferença. Então, até obrigado por avisar. Então, essa segunda parte, vocês podem ver que aqui no início a gente é mais transistores, um pouco de portas lógicas, no máximo aqui flip-flops, né? Aqui a gente já vai começar a falar mais de circuitos mesmo, tá? E a gente vai começar a enfocar mais em sistemas, tá? Então lá para o final, na apresentação do projeto, ou seja, no final dessa disciplina, vocês vão ter um sistema digital, tá? Que é o Neander. E aí, com isso, eu entrego vocês para as próximas disciplinas, né? E para a sequência dessa disciplina que naturalmente seria sistemas digitais, tá? Onde vocês começam a falar de sistemas, né? Que para ECP é obrigatório e para SEIC é eletivo. Tá, gente? Então, voltando para a nossa aula de hoje, síntese lógica, parte 1. Tá? O que significa síntese lógica em outras palavras? Tá? A gente quer usar lógica para fazer circuitos. Em outras palavras, a gente tem uma descrição em alto nível de um circuito,
e a gente quer desenhar as portas lógicas que implementam esse circuito. Tá? Até agora a gente falou de circuitos muito específicos, né? A gente pegou circuitos somadores, a gente pegou circuitos do tipo MUX e decodificadores, a gente pegou somadores, a gente pegou contadores e afins, tá? Agora a gente vai generalizar essa transição da abstração de uma discussão em mais alto nível para o circuito mesmo, tá bem? Então, agora vocês vão ver que a gente volta lá para, em teoria, a aula 6, né? Então a gente volta, nós estava lá pela aula 12, né, dos PowerPoints, tá? Então a gente volta agora aqui para a aula 6. Ops. Deixa eu pegar. Ok. Tá, gente? Então, essa primeira parte a gente vai ver muito fortemente lógica de portas NAND e NOR, tá? Mas a gente precisa de algum background, algum embasamento para vocês entenderem a parte da lógica de NAND e de NOR. Tá? Então, eu vou começar com duas definições aqui, que é a definição de min termos e max termos. Tá? Eu vou fazer essas definições e aí depois, logo, a gente entra para a síntese mesmo. Então, vamos começar assim, ó. Sigam aqui comigo, ó. Aqui nós temos uma tabela, verdade, né, com 3 literais, x, y e z, né, x, y e z, tá? E aqui a gente tem a tabela que a gente já viu e desenhou tantas vezes, né? 0, 1, 2, 3, até 7. Tá? Se nós tivéssemos mais um termo, aí, claro, nós teríamos mais 8 linhas aqui embaixo, né? E por aí vai. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é, de certa maneira, dar nomes para cada uma dessas linhas. Tá? Então, o que a gente vai definir, tá, é o termo min termo. Tá? E aí, o que é min termo? Min termo é um termo, para começo de conversa, né, que é o produto. Tá? Produto seria algo do tipo x vezes y, né? Ou em portas lógicas, x, y e uma AND, né? Certo? Seria o produto de x e y, tá? Então, o produto de uma linha, né? Então, x ponto y ponto z seria o termo produto x, y, z, né? No qual cada variável, no caso x, y e z, aparece exatamente uma vez. Tá? Então, a gente vai sempre considerar x, y e z no nosso termo produto. Tá? E aí, para a segunda parte, a gente tem que, se o bit da tabela for 0, como é o caso aqui, aqui e aqui, por exemplo, o termo aparece complementado. Se for 1, ele aparece normal. Tá? Então, para este primeiro termo em que x, y e z todos são iguais a 0, o nosso termo produto, tá, é x complementado, porque o x é igual a 0, y complementado, porque o y é igual a 0, e z complementado, porque o z é igual a 0. Tá? E a gente vai ter o termo produto disso, então nós temos x complementado vezes y complementado vezes z complementado. Tá? E a gente vai chamar esse cara de M0. Tá? Por que 0? Porque 0, 0 e 0. Tá certo? E a gente diz que este cara aqui é o min termo 0. Tá certo? Agora, se a gente pegar o segundo item da tabela, nós temos que o x e o y estão em 0, então nós temos x e y ambos complementados, porém o z está em 1, né? Então o z não vai aparecer complementado. E o termo produto é a multiplicação desses três caras, né? E a gente vai chamar esse cara aqui de min termo 1. Até aí tudo bem? Reparem que por enquanto a gente só está definindo coisas, tá, gente? A gente vai simplesmente definir que isso é assim e depois a gente vai usar isso, tá?
Então, seguindo a tabela aqui, certo? Se a gente pegar o último, nós temos que x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Portanto, nós temos um termo produto que é x vezes y vezes z. Né? E esse aqui, como os três estão em 1, vai ser o nosso min termo 7. Tá certo? Se a nossa tabela tivesse... O que vem antes do x aqui? Se a gente tivesse um V aqui, por exemplo, né, de 0, 0, 0, 0 até 0, e aqui a gente tivesse 1, 0, 0, 0, né, este nosso min termo aqui seria, né, V, X, Y, Z, em que X, Y e Z estão complementados, porque 0, 0, 0, né, e esse aqui seria o nosso min termo 8. Certo? Então, na prática, a gente sempre vai ter, para cada tabela, né, 2 na literais min termos, M's, correto? Se a gente tiver, portanto, 4 literais V, X, Y e Z, né, a gente vai ter até 32 literais, desculpa, 16 literais, né, do 16 min termos, do min termo 0 ao min termo 15, né? Para 5 variáveis, a gente teria 32, 64, por aí vai. Certo? Então, essa é a nossa definição de min termo. Tá bem, gente? Agora a gente vai definir, tá, o que é o max termo. Tá? Então, nessa tabela, nós temos o max termo. Tá? O max termo pode ser facilmente definido como o contrário do min termo. Certo? Então, ele é o inverso, né, em outras palavras, do min termo. Então, o min termo negado é o max termo. Tá bem? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu vou subir uma linha aqui, tá? E a gente tem, deixa eu pegar esse primeiro cara aqui, tá? Reparem que era para 0, 0, 0, a gente tinha x complementado, y complementado, z complementado igual a min termo 0. Tá? Então, eu vou desenhar aqui o x, y, z, todos complementados, é igual ao min termo 0. Certo? Se a gente pegar aqui um max termo, é o min termo negado, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que negar este... Deixa eu botar em outra cor agora. Só um momentinho. Se nós... Deixa eu pegar um laranja. Tá. Se eu negar o min termo 0, tá, automaticamente eu tenho que o max termo 0 vai ser igual a este cara negado. Certo? Então, para eu negar este cara aqui, tá, o que a gente tem que fazer é De Morgan, né, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui para De Morgan é a gente vai negar a saída, negar as entradas e a gente vai trocar essa multiplicação por 1 mais, correto? Portanto, o nosso max termo vai ser x mais y mais z. Faz sentido? Reparem que a gente tinha a parte em vermelho, que é o nosso original, né? E aí a gente inverteu o min termo 0 para ter o max termo 0 por causa dessa propriedade, né? E claro, se a gente inverte um lado da equação, nós temos que inverter o outro, né? E aí a gente aplicou De Morgan, negando a saída e as entradas, né? E aí o que a gente vai ter aqui é que essa inversão se anula, essa inversão se anula, né? E a gente tem um mais, certo? Então, o max termo da posição 0, tá, vai ser x mais y mais z. Tá? E reparem, eu vou redesenhar aqui a parte em vermelho. Tá? Antes nós tínhamos x negado, y negado, z negado, e era um termo produto,
né? Quero o min termo 0. Tá? Agora o que nós temos é um termo soma, e a gente vai ter o nosso max termo, tá certo? Então, em outras palavras, tá, a gente pode ver a definição de max termo como sendo um termo soma, no qual cada variável aparece uma única vez, que nem antes, tá? Agora, quando ela for 1, ela aparece complementada. Quando ela for 0, ela aparece não complementada, tá certo? Da mesma maneira, a gente vai ter para n variáveis 2 na n max termos, certo? Então, com isso nós temos os max termos, tá? E lembrando, lá do início desse slide, que o max termo é o inverso do min termo, da mesma maneira que o min termo é o inverso do max termo, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que eles são complementares, né, gente? Então, definido min termos e max termos, tá? Como o min termo sendo o termo produto, né? Então a gente tem a multiplicação nos min termos e no max termos nós temos o termo soma, né? A soma dos zeros, sempre prestando atenção que no max termo, quando o valor da tabela for 1, nós complementamos o literal, no caso x, y, z, né? E quando o valor na tabela for 0, a gente mantém o valor original para os max termos. Tá? Agora, vamos pegar uma função de verdade. Tá? Essa parte da tabela não mudou em absolutamente nada. Né? A gente tem aqui 0 ao 7. Tá? Então, para cada um desses, nós temos um max termos, nós temos um min termos também. Tá? E agora vamos olhar o seguinte. Ó. Nessa tabela, a gente tem... Opa, esse aqui. A gente tem este valor em 1, este valor em 1, este valor em 1 e este valor em 1, certo? Então, o que eu tenho? Tá? Eu tenho aqui min termos, min termo, min termo, min termo, correto? E a gente tem aqui nos zeros os max termos, certo? Então, o que a gente faz é o seguinte, ó, no que a gente viu na disciplina até agora, como é que a gente faria um circuito desta função f? A gente faria o seguinte, quando que a gente quer o valor em 1? Né? Quando que a função f vai ser igual a 1? Quando que f é igual a 1? Né? E a gente poderia dizer, olha, ela é igual a 1 quando ela vai ser igual a 1. Meu Deus, vai. Quando que ela é igual a 1? Ah, perdi minha marcação, tudo bem. Oh, meu Deus do céu, cadê minha... Só um pouquinho, acho que eu perdi minhas marcações, tá? Deu uma bugada forte aqui no Office, só um pouquinho. Ok, voltamos. Tá, então, onde estávamos? Quando que a gente quer que a nossa f, né, de x, y, z seja igual a 1? Né? Até agora, a gente fazia de maneira, como é que eu vou dizer, meio intuitiva, né? Mas a gente olhava, olha, eu estou interessado quando o f é 1
e, portanto, eu quero saber quando esta linha for verdadeira, eu tenho este f igual a 1, então esta linha também me interessa para colocar f em 1. Eu tenho esta aqui, então ela também me interessa para f igual a 1, e o mesmo para esta última linha aqui, né? Para f igual a 1. Tá? Então, em outras palavras, eu quero dizer que f é igual a esta linha, que eu vou chamar de linha 0, né? Esta linha, ou a linha esta aqui, que eu vou chamar de linha 2, mais a linha 2, mais, no caso, ou, né? Esta linha, que eu vou chamar de linha 5, e a última linha, que é a linha 7, né? Então, em outras palavras, o nosso f vai ser igual a 1 quando a linha 0 for verdadeira, ou quando a linha 2 for verdadeira, ou quando a linha 5 for verdadeira, ou quando a linha 7 for verdadeira, tá? Ou, em outras palavras, eu vou dizer que f é igual ao min termo 0, certo? Porque o min termo 0, ele vai dizer x, y, z, né? Que é o termo produto da linha 0. Correto, pessoal? Ou então, se o meu min termo 2, tá? Pelos mesmos motivos aqui no 2, ou quando min termo 5, ou quando o min termo 7. Certo? Então, o que nós temos é que f, na verdade, é o somatório dos min termos 0, 2, 5 e 7. Ok? Pessoal, abro para perguntas. Vocês conseguiram entender como a gente chegou nesse ponto aqui? Qual a ligação dessa tabela verdade com os min termos? Se alguém... pode falar. Tá, o Max, eu já vou falar sobre ele também, tá? Mas eu quero, nesse momento específico, eu queria focar mais no min termo, né? Que é o seguinte, a gente quer os valores que são 1 aqui, correto? E a gente não está interessado nos zeros, né? Então, na verdade, o que a gente quer é somar ou usar o ou para dizer se este termo produto for verdadeiro, ou se este termo produto for verdadeiro, ou se este termo produto, ou se este termo produto for verdadeiro. Tá certo? Então, a ligação dos ous é através desse mais, né? Porque se vocês lembram, A mais B é a mesma coisa do que eu pegar A e B e fazer uma XOR. Desculpa, uma XOR não, uma OR, né? Então, na prática, o que eu estou fazendo, eu estou dizendo, se o min termo 0 estiver ligado, ou se o min termo 2, ou se o min termo 5, ou o min termo 0 for verdadeiro, então a minha f é igual a 1. Nessa parte específica, ficou claro? Eu já vou falar do max termo agora, tá? Mas essa parte está ok? Tá. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Min termos, então, tá ok. Né? Agora vamos falar da parte do max termos. Né? Então, o que a gente tinha aqui do slide anterior, deixa eu até voltar, é que o max termo é o inverso do min termo. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Ao invés de pegar a função, tá? Ao invés de pegar f de x, y, z, o que a gente pode pegar é não f, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é invertendo a saída, tá? E se vocês lembrarem, aqui a gente tinha min termo ou max termo, né? Depende se a soma ou o produto, tá? Então, se eu pegar o não f, tá? Se eu pegar a inversão de f,
ao invés de pegar os min termos, o que eu vou querer pegar são os max termos, tá? Então, em outras palavras, o nosso f pode ser a soma dos min termos, certo? Ou a gente pode dizer que o f negado é igual à soma dos max termos. Faz sentido? Tá? E eu vou mostrar isso aqui no próximo slide agora um pouquinho melhor. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui, né? F era igual à soma dos min termos de 0, 2, 5 e 7. Correto? Agora, eu posso dizer que F negado, e eu vou colocar em outra cor daí, F negado é igual à soma dos min termos complementares, né? Que é 1, 3, 4 e 6. Certo? O problema é que aí eu estou pegando F negado, né? Que não é exatamente o que eu quero que aconteça, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Essa parte está clara para vocês também? Que o F negado, claro, né, gente? Porque se o F é a soma de 0, 2, 5 e 7, o F negado vai ser a soma dos outros termos, né? A gente basicamente está invertendo a saída e, portanto, a gente pega os outros termos, né? Então, o que a gente tem é aqui na parte esquerda do slide, ó, que o F negado é igual à soma dos min termos complementares, né? 1, 3, 6 e 7. Tá? Então, em outras palavras, a gente tem que o F negado, né, é a soma dos min termos complementares. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, se eu inverter uma segunda vez o F, ou seja, fazer a negação da negação, e eu negar toda a minha saída, para eu voltar para F, né, o que a gente tem aqui é De Morgan. Né? Então, deixa eu desenhar aqui em outras palavras. Se a gente tem M1 mais M3 mais M4 mais M6, tá? E aí eu tenho que a negação disso é igual a F negado duas vezes, tá? E aí lembrem que a gente negar duas vezes F cancela essa negação, né? A gente tem só F mesmo, tá? Nós temos que aplicar De Morgan aqui dentro, né? E De Morgan disso aqui é a negação da saída, a negação das entradas, e isso aqui vai virar uma multiplicação, né? Deixa eu botar um asterisco aqui, para a gente entender que a gente está multiplicando essa soma, né? Então, o que acontece? Essa dupla negação some, né? E a gente tem que isso aqui vai ser igual a M1 negado vezes M2 negado vezes min termo 3 negado vezes min termo 6 negado. Eu só botei errado um min termo aqui, né, que é 3 e 4. Min termos 3 e 4. Tá, gente? E aí, lá do slide anterior, a gente sabe que M1, né, na verdade é max termo 1. Este cara é max termo 3. Deixa eu apagar que eu botei errado esse mais. Certo? Vezes, né, min termo 4 negado, max termo 4 e max termo 6 é o min termo 6 negado. Né? Então, a gente pode dizer, em outras palavras, tá, que a nossa equação original, tá, F igual a soma dos min termos 0, 2, 5 e 7, tá, é equivalente a F como sendo o produto dos max termos
complementares, né? Que é o 1, 3, 4 e 6. Faz sentido agora, pessoal? Em outras palavras, tá? Essa primeira parte, tá? Que era o produto dos mintermos, tá? Aplicando o De Morgan ao produto dos mintermos, a gente vai chegar, tá? Na soma, a soma dos mintermos, aplicando o De Morgan, a gente vai ter no produto de max termos, tá certo? Então as duas coisas são equivalentes, tá? Pura e unicamente por De Morgan, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que a gente precisa ter soma de mintermos e produto de max termos? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no slide anterior. Tá? Nesse slide específico aqui, a nossa tabela, né, a gente tem 4 uns, tá? A nossa função, né, ela tem 4 uns, né, e 4 zeros. Então, em termos de quantidade de min-termos ou de max-termos, elas são iguais. Tá? Agora, se ao invés de 4 uns e 4 zeros, tá, eu tivesse, por exemplo, digamos que isso aqui fosse 0, 0 e 0. Tá? Nós temos somente um na história, né? Porque esse cara aqui é 0, este cara aqui é 0 e este cara é 0. Tá? Então, a nossa soma de mintermos seria somente o mintermo 7, correto? Já o nosso produto de max termos seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Tá certo, gente? Então, nesse exemplo aqui original, nós tínhamos 4 uns e 4 zeros na função. A soma de mintermos e o produto de max termos era equivalente, tá certo? Agora, quando eu tenho uma diferença de uns e zeros, aí é mais interessante focar no que apresenta menos mintermos, né? Ou, desculpa, o que apresenta menos termos, tá? E a gente já vai ver por quê, tá? E o resultado é porque a existência de uma menor quantidade de termos faz com que a gente tenha menos portas lógicas no circuito, tá? Apesar do circuito ser equivalente. Tá? Então, a gente tem duas opções aqui, né? A soma de min-termos ou o produto de max-termos, tá bem? Na soma de... Aqui a gente tem min-termos, o que acontece? O min-termos, na verdade, é um produto, né? É um termo produto. Tá? Então a gente fala, ao invés de soma de min-termos, a gente fala soma de produtos. Tá certo? Ou SDP ou SOP, Sum of Products, né? Que é o que aparece ali no cronograma. Tá certo? Então, o que é interessante sobre a soma de produtos ou produto de somas? Tá? Eles são equivalentes, tá? em funcionalidades. Tá? O interessante é que a gente consegue transformar qualquer tabela verdade num circuito. Tá? Absolutamente qualquer tabela verdade a gente consegue transformar num circuito. Tá? E o nosso circuito, por exemplo, esse F aqui que a gente tem, esse circuito, tá? Ele vai ser composto por uma OR e diversas ANDs. Tá? Então, nesse caso, a gente tem 3 termos. Né? O primeiro termo, que é um termo produto, né? Só que é um Y sozinho. O segundo termo, né? Que inclui X, Y e Z, portanto, ele tem 3 literais. E um terceiro termo que tem 2 literais X e Y. Tá? Então, o que acontece? Esse mais que a gente vê aqui,
Tá? Na verdade, como tem 3 termos sendo somados, esse mais é o maior 3, né? Em que a gente vai somar cada um dos termos, né? Então, aqui no início, a gente tem o primeiro termo, que é y negado, tá? Este segundo termo aqui é um termo produto, né? Então, a gente vai ter uma end, e como nós temos 3 literais, é uma end 3, né? E nessa end 3 nós vamos ter x negado, y e z negado, tá? E o nosso terceiro termo aqui, né, tem 2 literais, então a gente tem uma end, né, de x e y, tá? Se eu voltar um slide aqui, deixa eu voltar esse slide, e eu vou apagar aqui rapidamente, vamos dar uma olhada no termo zero aqui que a gente tem, né? Usando esse exemplo do próprio slide, né, aqui nós temos uma soma de produtos, né, ou uma soma de mintermos, correto? Então a gente tem 5 mintermos, correto? O 0, o 1, o 2, o 4 e o 5, tá? Então a soma deles, né, de todos esses mintermos, vai nos mostrar que a gente tem uma OR 5, né? Uma OR 5, certo? E aqui a gente tem F, tá? E o primeiro termo é o 0. Então, o min termo 0 é o produto de x negado, y negado e z negado, né? O segundo termo produto que a gente tem é o 1, né? Que é x negado, y negado e z. Então, nós vamos ter aqui x negado, y negado e z, né, no nosso segundo termo, e por aí vai, né? Nosso segundo termo vão ser 3 literais na end, até o nosso último termo produto, que vai ser o 5, né? A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o 5 a gente vai ter x em 1, então é o x normal, né? A gente vai ter o y negado, porque ele está em 0, então y negado, e o z em 1, então a gente tem z. Tá, gente? Então, esse aqui é o circuito que representa essa soma de produtos, que representa esta tabela verdade. Tá? Então, vocês podem ver, a gente pode aumentar essa tabela, a gente pode fazer o que a gente quiser com essa tabela, tá? Que a gente sempre vai conseguir extrair um circuito desta tabela, tá? Que é composto por uma OR e ENDs, tá? Sempre em 2 níveis. A gente tem uma OR, né, que faz a soma, e a gente tem vários termos produtos, cada um representado por uma END, tá? Reparem que eu não estou dizendo que esse é o circuito mais otimizado que nós temos, tá? Eu estou dizendo que este é um circuito, ponto, tá bem? Na próxima aula, a gente vai ver como otimizar esses circuitos, tá? Através de Carnot e Quine-McCluskey, tá bem? Mas agora, nessa aula de hoje, a ideia é ver como a gente consegue extrair circuitos de tabelas verdade. Então, aqui a gente tem soma de produto, tá? Não quer dizer que a soma de produtos é o único tipo de circuito que existe, tá? Se vocês voltarem lá atrás, a gente tem aqui, por exemplo, F é igual a AB mais CDE, tá? Então, o que acontece aqui? Esse é um circuito otimizado já, tá? Por quê? Porque a gente ainda pode distribuir C em D e C em E, né? E dizer que F é igual a AB mais CD mais CE, certo? Mas o que acontece? Aqui nós temos mais literais, né? A gente tem um literal a mais, né?
Ou seja, em outras palavras, esse circuito não está muito otimizado. Tá? A gente pode ver isso por aqui. Ó. Aqui nós temos o circuito original. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, nós temos 5 entradas. Né? Então, nós temos 5 entradas, nós temos 4 portas, né? 1, 2, 3, 4. Tá? E em termos de delay, tá? O delay mais longo, ou seja, o caminho crítico, é F, que vem aqui por baixo, que vem aqui, que vem através dessa hora. Né? Então, em termos de caminho crítico, tá? Nós temos 3 portas, eu vou botar C de caminho crítico. Tá? 3 portas de caminho crítico. Quando eu faço a distribuição do C em DE, tá? O que a gente tem é esse circuito que claramente é uma soma de produtos. Né? Então, o que acontece? Nós temos 6 entradas, então nós temos 6 inputs, nós temos 4 portas lógicas ainda, né? 4 portas, tá? E nós temos de caminho crítico 1, 2, né? Então nós temos 2 de caminho crítico. Quais são coisas a gente prestar atenção? Né? A gente tem, portanto, mais variáveis aqui de entrada. Né? Então a gente aparece com o C 2 vezes aqui, 2 entradas em C. Número de portas se mantém estável, porém, né, aqui nós temos portas de 2 entradas, né? 1, 2 entradas, 1, 2 entradas, 1, 2 entradas, 1, 2 entradas, né? E aqui embaixo nós temos uma porta de 3 entradas, o que não é ideal, tá? Se a gente usasse somente portas de 2 entradas, nós teríamos, na verdade, uma OR 2, né, ligado em outra OR 2. Tá? Então, nosso caminho crítico, em termos de portas de 2 entradas, também seria 3. Tá certo? Depois aqui a gente ainda teria a AND, né, gente? Tem mais uma AND aqui e a terceira AND estaria aqui. Tá certo? Então, por via de regra, um circuito puramente em soma de produtos não é uma coisa lá muito interessante. Tá? Basicamente porque ele não é otimizado como esse circuito aqui de cima é, por exemplo. Tá? Ele só tem uma estrutura, né, mais regular, a gente pode dizer assim, tá? Que é uma das coisas interessantes com relação à soma de produtos. Né? Tá? E o produto de somas a gente já vai ver, é bastante parecido, certo? Então, aqui a gente tem o produto de somas, tá? Ou produto de max termos. Tá? Então, a gente tem, em outras palavras, o oposto em termos de De Morgan de soma de produtos. Tá? Então, esse aqui é o nosso F. Tá? Deixa eu ver. É um F aleatório aí também. Tá? É uma função aleatória em que a gente tem x. Então, em outras palavras, a gente tem x, que é um termo soma, né, que multiplica y mais z. Então, aqui nós temos um outro termo soma, tá, que multiplica x, y, z. E aqui nós temos outro termo soma. Tá? Então, nós temos 3 termos soma. Né? Esse aqui tem um literal, 2 literais e 3 literais. Né? Então, o que a gente tem aqui no circuito resultante, tá, é o seguinte. Essa multiplicação agora, tá, lembrem, antes era uma soma, né, porque era soma de produtos, agora a gente tem produto de somas, né, vai virar esta AND, né, porque a AND, pode falar. Na verdade, a pergunta então é com relação aos parentes do produto de somas, tá? Na verdade, não, tá? Se a gente pegar aqui, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. O que a gente tem aqui, na verdade, também teria parênteses aqui, tá?
Os parentes só não estão desenhados, mas aqui também teriam parentes, tá? A grande diferença entre o produto de soma e a soma de produtos, tá? É que a soma de produtos, ela tem a soma mais externa, ó, tá vendo? A soma, ela aparece de forma mais interna e a multiplicação mais interna, tá? E aqui... Oi. Poderia, tá? A gente poderia sim. E o que seria interessante com relação a isso? Ao sair... Então, a pergunta é sobre associatividade, né? A gente poderia, sim, multiplicar o x, né? Isso aqui poderia virar x, y mais x, z, né? E aí isso aqui tudo multiplicaria x, y, z, certo? A gente poderia fazer essa distribuição, tá? E a gente poderia fazer mais uma distribuição ainda, mas isso não mudaria o fato de que a gente tem aqui uma multiplicação mais externa, né? E os termos de soma um pouco mais internos, tá? Para a gente mudar isso só com De Morgan. E como a soma de produtos, a produto de somas, e a soma de produtos e o produto de somas são equivalentes, tá? A gente pode aplicar De Morgan nisso aqui e voltar lá para o produto para a soma de produtos. Deu para entender? Em outras palavras, assim, ó, se a gente pegar x... É que esse exemplo é um pouco mais complicado, tá? Mas a gente pode tentar fazer aqui de qualquer maneira. A gente tem x, y negado mais z, e a gente tem x mais y mais z. Tá? Então, isso aqui claramente, né, é um produto de somas, né? Porque a gente tem um produto mais interno de termos soma, correto? Agora, se em cima disso eu aplicar De Morgan, eu estou dizendo que isso aqui tudo e esses termos aqui eu vou aplicar De Morgan, né? Invertendo tudo, e aí eu vou trocar isso aqui por um mais, e eu vou trocar isso aqui por um mais, tá certo? E aí, em cima disso, eu vou aplicar De Morgan interno, né? Então eu vou aplicar De Morgan aqui, aqui e aqui, e isso aqui vai virar uma multiplicação, e eu vou aplicar De Morgan aqui, então isso aqui vai virar uma multiplicação, e eu vou inverter x, y e z. Tá certo? Então, no fim das contas, o que eu vou ter aqui, né, é f negado, para eu tirar esse cara daqui, certo? Vai ser igual a x invertido, né? Mais, agora, esse se cancela, esse se cancela, tá? Então, a gente tem y vezes z invertido, tá? E aí eu vou botar os parênteses aqui para meio que manter uma certa consistência, tá? Mais esse aqui se cancela, né? Então a gente tem x e y e z, tá certo? Então agora, e é claro, agora a gente está pegando não f, né? Então é o inverso ainda por cima, tá? Mas essa é a ligação soma de produtos, produtos de soma, tá? Entre esses dois caras aqui. Né? Tá? Essa é mais ou menos a ligação entre eles. Tá? Com a diferença que a gente tem aqui não F, né? Nesses termos aqui. Sacou? Então, não é exatamente uma questão de parênteses, tá? A relação entre soma de produtos e produto de somas, tá?
Mas é uma questão mais de De Morgan mesmo, tá? Então, assim, ó, se eu voltar para esse slide anterior, e deixa eu apagar um pouquinho a minha tela aqui, o que nós tínhamos antes, se a gente olhar aqui para baixo, nesse circuito que eu estou apagando, nós temos uma OR, né, que vai realizar a soma dos nossos termos, né, e múltiplas ANDs, tá? Porque a gente está falando em soma de produtos. Quando a gente fala de produto de somas, a gente está falando de uma AND e múltiplas ORs, tá certo? O que dá uma bela impressão de De Morgan aí, né? Porque justamente aqui a gente está fazendo o produto, né? Então por isso a gente tem uma AND de diversos termos soma, tá? Ou em outras palavras, de diversos max termos, tá? Dando uma amarrada lá em cima, tá certo? Tá. Essa foi a primeira parte da aula, tá? A segunda parte é um pouquinho mais simples, tá, gente? Mas então, só fazendo uma recapitulação do que a gente viu nessa primeira parte. A gente viu definição de min termo e de max termo. A gente viu que min termo é o complemento de max termo, né? E a gente viu que a gente pode expressar uma função como a soma dos min termos, ou ainda a soma dos termoprodutos, né? Ou uma soma de produtos, certo? Ou a gente pode ter a mesma função como o produto dos max termos, ou o produto dos termos somas, ou por fim, o produto de somas, né? E que a gente consegue, para qualquer tabela verdade, extrair um circuito de 2 níveis, seja por soma de produtos ou por produto de somas, que expresse essa tabela verdade, tá? Então essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? E a gente viu, só para fechar, que esses circuitos são compostos por ANDs e por ORs, tá? Ou seja, por enquanto a gente consegue ver que com portas AND e com portas OR, a gente consegue fazer qualquer circuito digital possível, certo? O que nos falta ainda, né, é o seguinte, ORs e ANDs são suficientes para fazer qualquer circuito digital, mas a gente tem ainda essa inversão das entradas, né? Então, o que a gente pode dizer é mais vezes e NOT são suficientes para a gente desenhar qualquer circuito digital que possa ser expresso numa tabela verdade. Certo, gente? E aí, tá, a gente vai falar um pouquinho sobre NANDs, tá? Por que a gente vai falar de NANDs? Tá? Pelo seguinte, NANDs são um caso muito específico de porta lógica, que uma NAND, em outras palavras, é uma AND mais inversor, tá? Outra coisa interessante de NANDs, tá, é que se a gente pega uma NAND, deixa eu voltar para cá. Se a gente pega uma NAND, então nós temos uma NAND, né? E aí o que a gente faz? A gente coloca uma inversão na saída, uma inversão na entrada e uma inversão na entrada, tá? A gente converte essa NAND numa OR, tá? Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que uma NAND com a inversão das entradas e das saídas, né, é equivalente a uma OR com as entradas invertidas, correto? Ou seja, eu consigo, através de De Morgan, com alguns inversores, transformar uma NAND numa OR, certo? Então, via De Morgan, que usa inversores, a gente consegue converter ANDs em ORs, né? E ORs
em ANDs, tá bem? Outra coisa interessante sobre NANDs, tá? Se eu pegar uma NAND e ligar as duas entradas no mesmo valor, tá? Isso aqui vai ser equivalente a um inversor. Opa, meu inversor ficou horrível. Isso aqui vai ser equivalente a um inversor, né? Porque, em outras palavras, se eu colocar 0 e 0, né, a end de 0 e 0 é 0, né? Mas a NAND é 1. Então, a gente está transformando 0 em 1. Né? Agora, se eu colocar 1 e 1, né, a AND de 1 e 1 seria 1, né? Mas a NAND, portanto, é 0. Né? Então, 1 vira 0. Tá certo? Então, o que significa? Que com uma NAND eu consigo fazer inversores, certo? E com inversores e NANDs eu consigo fazer ORs e NORs, né? Porque a gente tem o próprio inversor, tá? Então isso que eu falei aqui, ó, com uma AND, uma OR, AND e inversor, a gente faz qualquer circuito, tá? Eu posso reduzir isso aqui para com uma, eu vou chamar assim, NAND, tá? Eu consigo produzir qualquer circuito. Tá? Em outras palavras, a simples AND, tá, me permite construir absolutamente qualquer circuito digital que a gente quiser. Tá? Então, só recapitulando. Pegamos a nossa NAND, né? Invertemos as entradas e as saídas. Tá? Então, ela invertendo a saída e as entradas, e ela vira uma OR. Né? Então, essas duas coisas aqui são equivalentes. Certo? Se a gente pega uma NAND, certo? E a gente coloca uma outra NAND com as duas saídas no mesmo lugar, isso aqui é equivalente a uma AND, né? Porque a gente tem uma NAND invertida, correto, gente? Então a gente também tem uma AND, tá? Se a gente pega essa OR, né? E aqui no início eu coloco NANDs também ligadas na mesma entrada, certo, gente? Este cara vai ser equivalente a uma OR normal, né? Por quê? Porque esse inversor vai cancelar esse, né? Esse inversor vai cancelar esse inversor vai cancelar esse, e nós temos ali a nossa OR, tá certo? Então, em outras palavras, a NAND ela é suficiente para formar absolutamente qualquer circuito digital que a gente queira. Tá? Ele só, obviamente, não vai ser um circuito digital bem otimizado, né? Porque é muito mais fácil fazer um inversor do que a gente fazer uma NAND e ligar as duas entradas juntas, né, pessoal? Então, tá? Não quer dizer que vai ser um circuito otimizado, só quer dizer que, em teoria, a gente pode fazer qualquer circuito com NANDs. E aí deixa eu trazer aqui de volta algumas propriedades da NAND. Né? Ela é comutativa, tá? Então, A NAND B é equivalente a B NAND A, tá? Mas não é associativo, e isso a gente meio que já sabia, né? Então, esse circuito aqui, ele não é equivalente a duas NANDs, tá? Cascateadas. Por De Morgan, a gente consegue ver isso relativamente bem. Tá? E o problema está justamente nesse inversor. Né? Se a gente tirar esse inversor daqui, aí tá ok. Tá? Porque a gente sabe o quê? Que a AND é associativa, né? Certo? Então, uma AND de 3 vai ser equivalente a duas ANDs de 3.
né? Então, se a gente quiser inverter a saída, a gente tem que inverter só e unicamente a saída, né? Portanto, esse cara aqui não pode acontecer. Tá? No entanto, de 3 variáveis, né, aí ok, aí ela é comutativa. No sentido de que, né, A nem de B nem de C é equivalente a A nem de C nem de B. Né, por aí vai. Então, a nossa lógica de 2 níveis usando NAND. Primeiro, vamos olhar para esse circuito aqui. Ó. Se vocês lembram lá do início da primeira área, né, a gente tinha visto que desenhar uma AND com transistores era um saco, né? Porque a gente, em outras palavras, tinha que desenhar uma NAND e colocar um inversor, né? Isso aí a gente viu lá nas primeiras aulas, tá? Pela questão aqui do CMOS, dos transistores N, do P, da rede de pull-down, que é com transistores N, etc e tal, né? Por isso a gente não consegue fazer, tá, ANDs, a gente só consegue fazer NANDs e inverter elas, tá? E o mesmo se aplica para ORs, né? A gente não consegue fazer ORs, a gente consegue fazer NORs e colocar um inversor na saída, tá? Então, nesse caso aqui, que a gente tem uma soma de produtos, né? Isso aqui é o produto, né? E aqui a gente tem as somas, tá? Então, na verdade, isso aqui é um produto de somas, eu falei errado. Então, aqui a gente tem, né, o produto de soma. Desculpa, falei tudo errado, tá, gente? Deixa eu apagar porque eu desenhei errado e este foi meu problema. Tá? Deixa eu desenhando corretamente agora, né? Esse OR aqui é a nossa soma, né? E os nossos AND são os nossos produtos. Tá? Então, vocês me perdoem pela confusão. Tá? Então, o que nós temos aqui é uma soma, né? Que é esse OR, de vários termos produto, né? Que são essas multiplicações. Tá bem? Então, o que acontece é o seguinte, ó. A gente gostaria de transformar essas ANDs em NANDs, né? Então, a gente gostaria de botar um inversor aqui, a gente gostaria de colocar um inversor aqui, e a gente gostaria de colocar um inversor também neste cara, né? Para o nosso circuito ficar mais desenhável, digamos assim, tá? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? Nós já vimos que, por De Morgan, né, a gente pode transformar essa OR numa NAND, tá? Então, o que De Morgan nos diz? Nos diz que a gente pega uma OR, tá? E a gente inverte as duas entradas e a gente inverte a saída e nós temos uma AND, correto? Então, essas duas coisas são equivalentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai substituir, tá? O nosso circuito aqui, deixa eu redesenhar ele, a gente tem A, B, C, D e E, tá? E eu vou substituir essa OR, tá? Desta maneira, tá? Então, ao invés de colocar uma OR aqui, eu vou desenhar uma NAND, porque eu inverti a saída e eu inverti as 3 entradas, né? Certo? Então, eu fiz isso aqui. Tá certo, gente? Por quê? Este cara é equivalente a este cara por De Morgan. Né? Então, agora, o que eu vou fazer é apenas escorregar essa inversão para cá. Tá? Então, eu vou tirar essa inversão daqui e vou colocar aqui, né, que dá no mesmo. Vou escorregar esta para cá. Tá? E aí, só lembrando a vocês, né, a gente tinha aqui A, B, C, D, né? E aí eu tinha E aqui também. Então, o que eu vou fazer é escorregar essa inversão para cá. Tá? E eu vou colocar E negado. Certo? Então, no fim das contas, no fim das contas, o nosso circuito vai ficar essa mesma NAND, né, ligado em duas NANDs, certo? E aqui eu vou colocar só um inversor, tá? Que é a nossa bolinha que ficou perdida, né? De E, D, C, B, A. Tá certo, gente? Faz sentido isso?
Então, o que nós temos aqui no final das contas, né, é um circuito, tá, que inicialmente era uma soma de produtos, tá? Agora na prática ele virou um produto de produtos, tá? Porque nós temos aqui um produto de novo, né? E aqui nós temos produtos, certo? Porque via De Morgan a gente somou essa soma também num produto, tá? Só que esse circuito resultante, tá, vocês podem ver que ele é feito só de NANDs, tá? E esta inversão aqui, claro, né? E aí a gente pode inclusive dizer que esta inversão, tá, é uma NAND, né, que funciona igual a um inversor. Tá certo, pessoal? Então, aqui está o circuito resultante, né, que é o circuito que eu desenhei antes, né, que a gente usou De Morgan e tudo mais para fazer o circuito. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um circuito que usa só e unicamente NANDs. Tá? Então, fechada essa parte das NANDs, tá? A gente viu agora com esse slide que a partir de uma tabela verdade, qualquer tabela verdade, com qualquer número de variáveis, tá? Com qualquer número de min-termos e max-termos, a gente consegue extrair uma soma de produtos, tá? Que vai ser feita por uma camada de ANDs e uma única OR de múltiplas entradas, certo? E a gente pode pegar essa soma de produtos e ainda transformar ela meio que num produto de produtos para chegar a só portas NAND, tá certo? E, como vocês já deveriam estar imaginando, o mesmo pode ser feito para portas NOR, né? Então, para começo de conversa, o que eu quero mostrar para vocês é que se a gente pega uma porta NOR e a gente liga as duas entradas no mesmo fio, tá? O que nós temos aqui é o seguinte: se a entrada for 0, tá? O nosso OR seria 0, 0. Correto? Então a OR de 0, 0 é 0 também. Né? Portanto, a NOR vai ser 1. Se nós pegarmos agora e colocarmos 1 na entrada, né, o resultado da nossa OR de 1 e 1 seria 1. Né? Invertido para NOR, a gente tem 0. Tá? Então, isso aqui também é equivalente a um inversor. Tá? Então, a mesma lógica que se aplica a NAND se aplica a NOR também. Tá? Se a NOR consegue fazer um inversor e com inversores mais De Morgan a gente consegue transformar uma NOR numa AND, tá? Então a gente, teoricamente, consegue fazer qualquer circuito lógico somente com portas do tipo NOR. Né? O mesmo, infelizmente, não se aplica para portas do tipo OR, né? Ou portas do tipo AND. Tá? E o problema de portas AND e OR é que com portas AND e OR a gente não consegue fazer um inversor. Tá? E, portanto, a gente não consegue aplicar De Morgan. Né? Mas para NORs, a coisa funciona. Tá? Então, as NORs vão ter a mesma aplicação da AND, tá? A menos de De Morgan. Então, a gente tem aqui, né? Quando a gente faz agora o produto de somas, tá? Então, aqui a gente tem um produto, a gente tem aqui, né, um produto de somas, né, gente? O que a gente pode fazer é usar De Morgan da mesma maneira que a gente usou antes, né? Então, a gente pega a AND, certo? Aí, a gente diz que a AND, tá, vai ser equivalente a uma NOR com as entradas invertidas, tá certo? E aí aqui a gente vai colocar uma OR no lugar desse cara, com a saída negada, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, certo? E aí, aqui em cima a gente vai escorregar este inversor para cá, este inversor para cá e este inversor para cá, né? E a gente vai ter como circuito equivalente,
tá? Depois de escorregar esse cara aqui, né? E a gente ainda poderia dizer, tá, que o nosso E ele entra numa NOR e vem para cá, certo? Então a gente tem que o inversor também é equivalente à nossa NOR. Tá certo, pessoal? A gente ainda tem aqui um pouco de análise de blocos combinacionais, tá? Mas aí são slides que a gente já olhou, tá? Então não precisa. Tá? A gente para, portanto, nesse último slide aqui da aula. Tá, pessoal? Então, fazendo uma recapitulação grande aí do que a gente viu até agora. Tá? A gente viu a definição de min termos, a definição de max termos, a gente viu a soma de min termos e a gente viu o produto de max termos, né? E a gente viu que com esses caras a gente consegue fazer qualquer circuito digital. Absolutamente qualquer circuito digital, né? Porque na soma de min termos a gente vai ter uma OR de ANDs, 2 níveis, né? E no produto de somas a gente vai ter uma AND, né, de diversos níveis de ORs, né? E a gente fazendo NAND ligada no mesmo lugar, né? Isso aqui vai ser equivalente a uma NOR ligada na mesma entrada, que vai ser equivalente a um inversor, né? Então, com isto aqui, mais De Morgan, né, gente? A gente consegue, com essa estrutura e essa estrutura, fazer absolutamente qualquer circuito digital que a gente queira, tá? Qual é o nosso problema em aberto? Nosso problema em aberto é que esse circuito não vai ser otimizado, né? Ele vai ter muitas portas lógicas, ele vai ter um tempo de propagação relativamente alto, por mais que sejam apenas 2 níveis, né? Ele ainda vai ter um tempo de propagação relativamente alto, tá? Ele vai ter portas a mais do que a gente precisa, né? E aí, uma maneira de dar uma melhorada nisso seria lá na nossa aula da primeira área ainda que a gente viu, né? Como fazer otimização manual, né? Então, de circuitos lógicos, tá? Que, deixa eu fechar aqui, eu acho que foi lá a nossa aula, acho que foi a nossa aula de blocos combinacionais ainda, né? Bastante tempo atrás, tá, gente? Então, assim, ó, eu vou, só para dizer o que eu vou fazer nos próximos passos, tá? Eu vou abrir para perguntas e depois eu vou fechar a gravação e aí logo depois eu vou começar a gravação do nosso laboratório 6. Tá? O laboratório 6 que vocês vão ter que fazer na quarta-feira, eu já vou gravar hoje e disponibilizar para vocês. Tá? Nada mais é do que uma soma de produtos, ou produto de somas, tá? Então é um bom exercício que vocês vão ter que fazer. E na próxima aula a gente vai ver principalmente Carnot e Quine-McCluskey. Tá? Então em Carnot e Quine-McCluskey a gente vai ver uma maneira de otimizar soma de produtos, tá? Ou otimizar produto de somas, tá? Da maneira que vocês acharem mais interessante. Tá? Então a nossa próxima aula tem uma breve recapitulação lá da otimização de circuitos, tá? E depois Carnot e Quine. Então, dito isso, dúvidas, gente? Alguma dúvida com relação especificamente a essa aula aqui de hoje? Não? Tá, então eu vou parar a gravação.